Olá, pessoal! Eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre strings dentro do Java. Lembrando que esse vídeo faz parte da série Fundamentos do Java, então não se esquece de conferir os episódios anteriores para se atualizar de tudo que já foi visto. Voltando aqui ao assunto, string é um dos tipos providos pelo Java. Dentro do Java, a gente tem algo chamado API, Java API. E o conceito de API é basicamente funcionalidades comuns que devem ser oferecidas para os desenvolvedores. E no caso da string, ela faz parte dessa API como um dos tipos que é provido. A ideia de string é representar uma cadeia de caracteres, textos, palavras. Tudo que a gente precisa de um ou mais caracteres para representar, a gente usa um string para isso. Por exemplo, nomes. Nomes têm vários caracteres. Profissões, marcas de carro, tudo isso que a gente utiliza palavras para descrever, normalmente a gente vai precisar de um string para representar dentro de um programa Java. E é por causa disso que a string é o tipo de referência mais usado dentro do Java. Pois é, a string é um tipo de referência. Lembra que ela tem a primeira letra maiúscula. Então significa que ela é representada por uma classe. A gente ainda vai explorar mais a fundo isso aí, não se preocupe. Então vamos falar um pouco da sintaxe. Como é que a gente usa esse tipo string dentro de programas Java? A gente pode criar variáveis da seguinte forma, informando o tipo aqui na frente, string com S maiúsculo, o identificador dessa variável, o nome dela, e depois o igual e já inicializar essa variável. Ou seja, já atribuir um valor para ela. Lembrando que como ela é um tipo de referência, se eu não fizer a inicialização, ela vai ter o valor nulo. Ela não aponta para nenhum endereço de memória. Agora, com o new string, a gente está usando o construtor dessa classe, informando um valor aqui, e por causa disso, a gente está fazendo essa variável apontar para um endereço de memória que vai ter esse valor guardado, esse valor armazenado lá. Então essa é uma forma de inicializar as strings utilizando o construtor. Mas existe uma forma que é bem mais comum, que é inicializá-la sem construtor. Então a gente declara essa mesma variável e aqui no igual a gente só precisa abrir aspas duplas, tem que ser aspas duplas, e colocar qualquer texto lá dentro. Isso aí já está fazendo a gente criar uma string, uma variável do tipo string que tem esse valor armazenado. Então essa aqui é a inicialização mais comum que a gente encontra. E finalmente a gente pode usar string diretamente, só passando o texto aqui com aspas duplas. Eu não precisei criar uma variável para armazenar esse texto nesse exemplo. Eu posso mandar a impressão ocorrer passando a string diretamente. E quando eu faço isso, essa string também é criada e armazenada na memória lá da JVM. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Eu posso criar um string Olá Mundo dessa forma. Eu posso também criar um string a partir da concatenação de duas strings. Olha que interessante. Então aqui eu criei meu nome aqui como uma variável. E aqui eu estou criando a variável hello, que é igual a string olá, vírgula espaço, concatenada, ou seja, adicionada, encadeada com essa outra variável aqui, que tem esse valor. Então, no final, essa string hello vai ter o texto olá, espaço, Gil. Então, essa também é uma forma de criar strings aqui com o operador de concatenação, que é o mais. O mais para números adiciona números, né? Faz a soma, e o mais com strings junta os textos, tornando essas duas strings um string só. E finalmente a gente também pode usar aqui a string diretamente, como eu falei. Você pode aproveitar também para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora a gente vai ver algo importante. Você viu que existem duas formas de declarar strings. A primeira é com o construtor. E essa forma aqui a gente já viu como funciona, né? A gente já viu que a string é um tipo de referência. E quando a gente usa o new, é criado um endereço de memória lá na JVM que, quando referenciado, possui um valor lá armazenado. Então, aqui essa variável, na verdade, guarda uma referência para esse valor. Ela sabe onde ele está guardado.
Sempre que eu der o new, sempre que eu usar esse construtor, eu vou ter novos endereços de memória. Então, eu posso ter várias strings lá dentro. Só que o Java é muito bem pensado para questões de performance, de eficiência, de uso de memória. E, como eu falei para você anteriormente, a string é muito usada em programas Java, tá ok? Então, o que surgiu? Qual a ideia que surgiu? Já que a string é muito usada, por que a gente não cria uma espécie de repositório de strings, piscina de dados, vamos traduzir grosseiramente esse conceito, que é o que a gente chama de pool de strings, e a gente vai ter vários textos lá dentro. Então, sempre que alguém criar aqui um string dessa forma reduzida, sem o construtor, eu vou criar um registro lá nesse pool de strings, e aí toda vez que outras variáveis referenciarem o mesmo valor, eu primeiro vou olhar se já existe esse mesmo valor no pool de strings. E se tiver, eu só aponto para ele. Eu não preciso criar outra caixinha aqui, eu não preciso desperdiçar memória, eu só faço esse apontamento. Então a ideia aqui é economizar memória. Se eu não tivesse isso, eu ia ter vários textos iguais armazenados lá na memória RIP da JVM. Então teria um desperdício. É por isso que surgiu a ideia do pool de strings. E como a gente tem esse ponteiramento, né, essa ideia de eu ter uma referência a um valor que está no pool de strings, então esse valor pode estar sendo lido por várias variáveis, existe um princípio muito importante que foi estabelecido. As strings são imutáveis. Elas não podem mudar. Porque imagina só se eu pudesse mudar esse valor. Se eu quisesse mudar, por exemplo, só o nome 2. Se eu mudasse o valor do pool de strings, ele afetaria outras variáveis do meu programa. Imagina que catástrofe! Eu não saberia quem está sendo afetado. Então, ao invés de poder modificar a string, eu mantenho ela imutável e aí faço operações em cima dela criando novas strings, para que as outras variáveis não sejam afetadas. Então é essa a ideia da imutabilidade da string. Como a gente tem um pool de strings com valores compartilhados, eu não posso simplesmente mudar os valores que tem lá dentro. Então agora a gente chega num milestone importante aqui da série. A gente trabalhou já com todos os tipos de dados do Java. A gente viu os tipos primitivos, tipos de referência, modificadores que a gente coloca aí nos métodos e nos atributos das classes. Vimos coleções de dados e finalmente fechamos aqui com chave de ouro a string. Então essa foi a segunda parte da série e agora você está muito mais perto de chegar no domínio dos fundamentos dessa linguagem. Parabéns se você chegou até aqui. E vamos, é claro, para a prática. Vamos ver como é que a gente usa esses conceitos que eu mostrei aqui para você para criar e trabalhar com strings. Vai ser muito bacana, fica por aqui, não sai agora, não tenha medo de praticar, a prática é a parte mais importante do aprendizado. Tá ok? Então vamos para o código. Estou aqui com o projeto Tipo de Dados aberto, é o projeto que a gente vem trabalhando nessa etapa aqui da série. Se você ainda não viu como criá-lo, sugiro voltar um pouquinho para os episódios anteriores, tá? Para poder acompanhar aqui a aula. E a ideia aqui é a gente criar uma classe nova, um arquivo novo, para trabalhar com os conceitos básicos de strings. Então, vou criar aqui stringbasics.java e vamos começar a trabalhar com esse carinha aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente viu é como criar strings. A gente sabe que a gente pode criar uma string dessa forma, com new, passando, por exemplo, aqui Java S2, certeza que você já está amando Java. E aí a gente pode também criar uma outra string Java S2 também. Então a gente pode usar construtores para criar strings. E uma coisa importante que a gente pode fazer é comparar uma string com a outra. Então eu falei para você que quando a gente cria a string com new, a gente está criando um endereço de memória novo. O texto das strings é o mesmo, mas eu tenho 2 endereços de memória. Então o que vai acontecer se eu comparar essa string verificando se ela é igual à string 2? O que você acha que vai acontecer aqui? Responde aí. Vamos executar para ver se isso vai acontecer? Olha só, false.
Então, o que aconteceu? Eu tenho 2 endereços de memória. E quando eu comparo strings, eu estou comparando os endereços de memória. Elas são um tipo de referência. Então, isso aqui vai ser false, o que significa que as strings são diferentes. Agora, se eu criar a string, vamos comentar aqui, ó, para a gente não misturar as coisas. Se eu criar agora a string dessa forma aqui, diretamente, sem o construtor, e aí eu crio aqui uma outra string do mesmo jeito, o que vai acontecer se eu fizer a mesma comparação anterior? O que você acha que vai acontecer? Vamos ver agora o que acontece? Eu vou executar aqui e deu true. Mesmo as strings sendo tipos de referência, quando eu não uso new, o que está acontecendo? Eu estou colocando esse valor aqui no pool de strings. Então, quando eu crio essa primeira variável, esse valor vai ser consultado no pool de strings, o Java não encontra, então ele cria um registro lá. Agora, no segundo, o Java vai tentar encontrar esse valor, ele encontra e, ao invés de criar um novo registro, essa variável simplesmente aponta para o mesmo lugar. E é por isso que eu tenho essas 2 variáveis iguais, porque elas apontam para o mesmo lugar, para o mesmo endereço de memória. Então agora, aqui a gente tem o true sendo retornado, tá bom? Então agora você viu na prática como a gente cria strings e como funciona o pool de strings, quando a gente cria strings dessa forma aqui, que é a forma mais comum que a gente usa nos nossos programas. Uma outra coisa legal também, quando a gente trabalha com string, é que a gente tem caracteres especiais, que a gente coloca dentro do nosso string. Por exemplo, se eu utilizar o sysout aqui e colocar o texto Java S2, eu posso fazer algumas coisas interessantes. Pular uma linha, por exemplo, no começo aqui do texto. Antes de imprimir o texto, eu posso pular uma linha. E isso a gente faz com o caractere especial _n. A gente vai ver muito esse caractere. E quando a gente usa _barra e coloca o n aqui, a _barra já está sinalizando que a gente não vai ter um texto. A gente vai ter um caractere especial, um modificador aqui do texto. Por isso que está rosa aqui. Veja que o texto está amarelo, mas esse caractere aqui está rosa. Então, significa que isso aqui não vai ser impresso. Isso aqui vai ser interpretado para gerar o texto correspondente, que nesse caso é uma quebra de linha. Então, se a gente executar o programa agora, a gente vai ver que teve uma quebra de linha. Olha que legal. Então, ele pulou a linha aqui e imprimiu o Java S2. A gente também tem outros caracteres. Por exemplo, o caractere _t, que significa uma tabulação. Então, ao invés de ter um espaço aqui, a gente vai aplicar um tab, esse recuo aqui. Então, se a gente executar novamente o programa, olha só o tab sendo aplicado, um tab grande, né, um espaçamento grande, e por isso que a gente tem o texto impresso dessa forma. Então, você vai ver com muita frequência esse caractere especial dentro de strings. E é bom que você saiba que quando a gente usa _barra, a gente está aplicando um caractere especial. E aí, com a prática, você vai conhecendo quais caracteres a gente tem aqui dentro do Java. E agora a gente vai fazer algumas coisas legais. A gente trabalha muito com string nos nossos programas. É por isso que existem vários métodos, várias operações providas pela API do Java para nos ajudar. Por exemplo, a gente pode criar um string nome, colocar aqui Juliana Bezerra, e aí a gente pode ter algo como, vamos imprimir a primeira letra do nome. Tá ok? O que a gente faz para imprimir a primeira letra dentro de um string? A gente tem a possibilidade de usar o método char_at. Lembrando, a string é uma cadeia de caracteres. Veja que cada letrinha dessa é um caractere. E quem é que representa o caractere aqui no Java? A gente já viu esse tipo primitivo, é o char. É por isso que a string ela é composta de um array de chars. Então, a gente consegue usar um método char_at para referenciar cada letra aqui dessa string. E aí, a gente só precisa informar a posição da letra.
Então a string é como se fosse um array mesmo, tá? Por isso que a gente consegue usar aqui o índice para acessar a posição. E lembrando da aula de coleções que a gente já viu, o índice começa a contar do zero. Então a primeira letra do nome é o índice 0. Se a gente executar aqui agora, veja que a primeira letra do nome está sendo impressa corretamente. Outra coisa também que a gente pode fazer é obter a posição de um caractere. Isso aqui é muito importante e vai servir para a gente construir checagens mais sofisticadas para os nossos programas. Então, por exemplo, a gente pode ter um sysout aqui que imprime a posição da letra G no nome, tá certo? E aí, para a gente obter essa posição, a gente usa o método indexOf e passa aqui, ó, a letra que a gente quer verificar a posição. Vou comentar esse systemout aqui para não poluir muito. Então veja que como a string é um array, a gente também pode obter posição de cada letra desse array. E se a gente executar aqui, vamos ver que a posição do G é a 0, ou seja, está na primeira posição aqui desse texto. Esse pode parecer um uso meio sem sentido, e é por isso que agora eu vou mostrar um uso muito mais comum desse método para obter a posição de um caractere. A gente vai trabalhar agora a obtenção do sobrenome da pessoa. A gente tem aqui, ó, o nome e o sobrenome. E nós sabemos que o último nome é o sobrenome. Mas como é que a gente faz para o nosso programa obter esse sobrenome a partir dessa string? Então, o que é que a gente vai precisar? Pensa um pouco aí. Agora é questão de lógica. O que é que você acha que a gente pode fazer usando esse método aqui para nos ajudar? Como a gente sabe de onde vai começar aqui o sobrenome nessa string? A gente sabe que o início do sobrenome está marcado por esse espaço em branco. Então, a gente pode obter a posição do sobrenome através do índice do espaço em branco. Olha que legal! Então, se a gente pega a posição desse espaço em branco, a gente já sabe que a próxima, por isso que a gente vai colocar mais um aqui, a próxima posição já é o começo do sobrenome. Olha que interessante, então a gente usou o indexOf para descobrir onde começa o sobrenome dentro da string. E agora o que falta é a gente obter essa string a partir dessa posição aqui. E isso a gente faz com o método substring. Então, eu vou colocar aqui o sysout, a gente vai imprimir aqui o sobrenome, e agora a gente vai utilizar o método substring, que é um pedaço da string original, por isso que a gente fala substring. E aqui dentro a gente pode passar a posição do sobrenome. Isso aqui significa, olha, temos uma string nome, eu quero que você obtenha uma nova string a partir desse nome, começando pela posição do sobrenome, certo? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai ter o sobrenome sendo impresso. Muito bacana isso aqui, né? Isso aqui é a base da lógica de muitos programinhas que a gente faz para trabalhar com textos. A gente usa muito esse substring, que inclusive pode também receber a posição final. Se a gente quiser, por exemplo, só a letra, a primeira letra do sobrenome, o B, a gente poderia passar aqui a posição do sobrenome mais um. E agora sim, ó, primeira letra do sobrenome. Então, a gente pode usar o substring para várias coisas, tá bom? Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é obter um número de caracteres no nome. A string é um array de caracteres. Então, a gente pode obter esse tamanho do array com o método length. Esse método obtém um número de caracteres nessa string. Então, se a gente imprimir aqui, vamos ver aqui 16 caracteres. É importante ressaltar, né, que essa contagem aqui considera até os espaços em branco. Então, se você quiser contar o número de letras no nome, você teria que tirar 1 aqui desse total, tá? Para não incluir o caractere de espaço. Quando a gente faz isso, a gente tem um erro aqui, tá? Porque o systemout está esperando uma string e esse operador aqui não
junta strings, não subtrai uma string da outra. A gente quer usá-lo como operador aritmético. É por isso que a gente tem que colocar um parêntese em volta aqui. Então, a gente está dizendo o quê? Que a gente junta essa string aqui com o resultado dessa subtração. Então, os parênteses podem ser usados também para fazer aqui dentro da concatenação operações aritméticas, antes de montar a string final. Isso é bem importante. Semelhante ao que a gente faz na matemática mesmo, né? Usa os parênteses para dar prioridade a uma operação antes da outra acontecer. E agora também vamos trabalhar com a substituição de caracteres. Então, a gente pode fazer algo bem legal aqui. A gente pode pegar esse nome e substituir todas as letras Is pelo número 1. Um exemplo. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o método replaceAll. Veja que os nomes são bem sugestivos, né? Eles já dizem o que a operação faz. Essa operação substitui todos os caracteres I pelo caractere 1. Esse aqui é o padrão que eu quero substituir na string. Esse aqui é o valor que eu quero substituir quando eu encontrar esse padrão. Como o nome Juliana Bezerra tem 2 Is, no final eu vou ter 2 uns sendo impressos. E aí você pode estar pensando, então como eu usei o replaceAll, eu modifiquei a string nome, não é verdade? Vamos imprimir aqui o nome para ver se isso aconteceu. Vou dar aqui um F5. Olha só, a string original não foi alterada. E por que isso aconteceu? Agora eu quero ver se você aprendeu. Isso mesmo, porque a gente está trabalhando com um pool de strings e a string é imutável. Então, sempre que eu usar um método aqui que altera um string, ao invés de ele alterar a string original, ele retorna, olha só, ele retorna uma string nova. Ele cria uma string nova a partir da original. E assim eu mantenho a imutabilidade dentro do pool de strings. Então, isso aqui é muito importante, porque eu vejo muita gente utilizando o replaceAll e não obtendo o valor retornado por ele, achando que essa variável já vai ser alterada, e ela não vai ser. Na verdade, a gente precisa obter o retorno e ele sim vai ser a string alterada com essas substituições que configuramos. E, finalmente, temos o método, a operação mais comum de todas, que é a concatenação, que é a operação que junta strings. E isso a gente vai fazer com muita frequência. A gente vai ter variáveis diferentes do tipo string. Por exemplo, eu posso ter o primeiro nome aqui, Juliana. Eu posso ter o sobrenome, Bezerra. E eu posso imprimir ambos juntos. Primeiro o nome, colocar um espaço entre eles, é importante, né? Senão vão ser impressas 2 strings aqui coladas. E aí, depois do espaço em branco, eu coloco o sobrenome. E, finalmente, eu tenho a impressão do meu nome completo. Isso aqui é bem comum, a concatenação. É um nome bonito para esse maisinho aqui, tá? Mas o que ele faz é muito simples. Ele junta strings, uma com a outra. Tá certo? E é isso, a gente já viu bastante método, mas tem vários outros métodos que você pode brincar aí e explorar para estudar. A gente tem método que deixa todas as letras minúsculas, todas maiúsculas. A gente pode descobrir se um nome, se uma string começa com uma letra específica ou termina com uma letra específica. Tem várias operações disponíveis. Você sempre pode explorar colocando um string, ponto, e checando aqui, ó, todos esses métodos. Aqui também tem a descrição em inglês do que cada um faz. Então dá para brincar bastante com todos os métodos suportados aqui pela API de string, tá certo? A gente não decora isso aqui, tá? A gente vai aprendendo com a necessidade, com a experiência. E alguns dessas operações se tornam mais comuns no nosso dia a dia. Essas que eu mostrei são as que eu considero mais comuns. E aí, com a prática, você vai memorizando, já vai usando com mais facilidade cada uma delas. É isso, essa foi a aula sobre strings. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um like, comenta o que você achou, compartilha com os colegas,
me dá essa força. Com um tempinho mínimo você escreve um comentário ou compartilha, mas para mim é muito importante porque mostra que esse conteúdo está sendo útil para vocês e me dá um gás para produzir mais conteúdos desse tipo aqui para a comunidade, para todos vocês. Se vocês puderem me dar essa força, eu agradeço demais, tá bom? Esses feedbacks são muito importantes para mim, certinho? Continua aí com os estudos e eu espero te ver no próximo episódio da série. Até mais!